Gente, sejam bem-vindos a mais uma receita sob medida. Hoje eu vou te mostrar como fazer um tartar de salmão. Simples de fazer, não suja a sua cozinha, perfeito para esse tempo de calor e rapidinho de fazer. Para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes: um salmão de em torno de 150 gramas por pessoa, azeitonas roxas inteiras, 2 colheres de azeite de oliva, 1 colher de café de óleo de gergelim, sementes de gergelim branco e preto misturados, mini alcaparras, mais ou menos umas 15 unidades, 1 colher de chá de maionese, brotinhos de agrião para decorar, cheiro verde, endro, 1 limão siciliano, meia cebola roxa e um pedacinho de pimenta dedo de moça picada. Para começar essa receita eu sempre começo pela cebola, porque eu deixo ela de molho dentro de água e gelo, que tira aquele sabor mais pronunciado e aquele bafinho de cebola que muitas vezes acaba sendo causado quando você come cebola. Então a melhor coisa, você vai tirar a sua pele. E como é um tartar que a gente vai servir ele cru, ele precisa ser picado muito pequenininho. Essa cebola agora a gente coloca numa vasilha. Entra então mais ou menos uma xícara de água, alguns bloquinhos de gelo. Já podemos deixá-la aqui do lado e vamos ao salmão. Quando eu vou fazer esse prato para entrada, eu uso em torno de 100, 120 gramas de salmão. Se for um prato principal, pode ser 200. E para 2 pessoas é só dobrar a quantidade. Aqui eu tenho uma peça bem bonita de salmão, que tá sem as espinhas e as escamas. O que é um tartar? Ele picado. Agora o salmão é interessante quando a gente sente um pouquinho de textura. Então, ao invés de picar, eu vou cortar em quadradinhos bem pequenininhos. Por isso, ser um prato cru também é muito importante que o seu salmão esteja extremamente fresco, porque você não tem o calor para matar qualquer bactéria. Então, um peixe muito fresquinho. Essas fatias agora a gente corta em tiras e logo depois em quadradinhos. Colocar o salmão dentro de uma travessa, onde a gente vai começar a acrescentar os temperos que vão dar sabor a ele. O primeiro sabor que a gente vai acrescentar hoje são azeitonas roxas. Eu estou usando essas menorzinhas porque elas são muito saborosas. Para uma pessoa vamos usar mais ou menos umas 5 azeitonas roxas. Também precisa ser picado bem pequenininho. Se você quiser, também pode acrescentar uma azeitona verde. Aquela que você mais gostar fica bacana nessa receita. Ela bem picadinha, já pode colocar por cima do salmão. Vamos agora com aquele ingrediente que dá aquele picante muito gostoso, que é a pimenta dedo de moça. Você realmente precisa de um pedaço bem pequeno. Bem picadinho também. A seguir, para dar um salgadinho nessa receita, eu gosto de usar algumas mini alcaparras. Se você não encontrar essas, pode ser as maiores, aí é só dar uma picadinha. Essas aqui vou usar em torno de umas 15 unidades de mini alcaparras. É mais fácil porque é só acrescentar sem picar. Para dar um saborzinho também, eu gosto de usar óleo de gergelim, que é um óleo que você compra pronto no supermercado, dá um gostinho de gergelim que fica muito bem com salmão. Agora você precisa muito pouquinho, em torno de 1 colher de café de óleo de gergelim já é o suficiente. Entra um pouquinho de sal, só que não demais porque a alcaparra e a azeitona já são salgadas. Só um toquezinho. Outro ingrediente que combina super bem com o salmão é limão siciliano, que é esse aqui mais amarelo, que na verdade vem da Itália. Então pegue um ralador, rale um pouquinho da sua casca direto para dentro. Fica delicioso. E vamos pegar apenas algumas gotinhas do seu suco. Não pode ser nada forte demais, porque o salmão é um peixe muito leve. Então, se colocar muito limão, a única coisa que você sente é limão. Para dar um pouquinho de cremosidade nessa mistura de tartar, eu gosto de usar somente 1 colherzinha de chá de maionese. Precisa ser muito pouquinho, só para cremosidade e não ficar sentindo apenas maionese. Um pouquinho já faz toda a diferença. E se tem uma erva que foi feita para o salmão, esse com certeza é o endro, que é essa folhinha aqui. A gente precisa só algumas folhinhas dela, que a gente vai picar bem pequenininho e acrescentar também. Se você não encontrar o endro, você pode usar um pouquinho de cebolinha fresca, que fica super bacana também.
Agora só falta aquela cebola roxa que a gente deixou dentro da água com gelo. Precisamos dar uma coada nela. Tirar os pedacinhos de gelo que já fizeram o seu trabalho. Agora não pode ser muito, mais ou menos um pequeno punhado assim. E com uma colher a gente vai dar uma misturada. Importante você ter bastante cuidado para não quebrar o seu salmão. Ele é muito delicado. E agora essa é a hora de consertar o sabor se necessário. Então pega um pouquinho, prova. Deixa também de sal, de pimenta, de limão. Tudo bom, tudo equilibrado. A gente vai usar um aro de cozinha que você consegue em qualquer loja especializada. É super baratinho. Colocar no meio de um prato bem grande para ficar aquela apresentação bonita. E por dentro o seu tartar de salmão. E agora com as costas da colher você vai dar uma ajeitada para ele pegar bem o formato do aro. Uma vez isso feito, com bastante cuidado, você vai puxando para ele soltar e ele fica bem direitinho. Você faz um molho de ervas que é muito facinho. É só pegar um liquidificador, um pouquinho de cheiro verde, que é salsinha e cebolinha, colocar aqui dentro. Realmente não dá trabalho. E agora reproduzir os outros sabores que entraram dentro do tartar. Então, algumas alcaparras, umas 3 azeitonas roxas sem a semente, um pedacinho de pimenta dedo de moça, o óleo de gergelim, também só um pouquinho, um pouquinho de endro e bastante azeite de oliva. Agora só colocar para bater. O molho realmente não tem segredo, é só ir acrescentando azeite até ele conseguir bater. E agora é só fazer aquela apresentação final que faz toda a diferença. Em cima do meu tartar eu gosto de pegar alguns brotinhos de agrião, bem pouquinho, e colocar bem no centro. O molho você pega com uma colher e vai soltando ao redor do prato, só para dar aquele toquezinho final. Aqui tem todos os sabores, menos o crocante, então a gente resolve isso agora com uma frigideira antiaderente, sem óleo, sem azeite, só ligado no fogo. E vamos pegar sementes de gergelim, aqui eu tenho uma mistura da preta e da branca. Vamos dar uma rápida torrada para ele ficar mais crocante e soltar mais o seu aroma e sabor. Bem rapidinho. É uma coisa de 1 minutinho só, porque senão o gergelim queima. Pode desligar e salpicar as sementinhas por cima. Dá sabor e também um crocante, que é uma textura muito interessante nessa receita. E como estamos no verão, vamos dar um toque bem tropical e de calor para ele, usando algumas florzinhas comestíveis. Só pegar algumas e colocar sobre o agrião. E pronto, gente, aqui você tem o tartar de salmão, uma receita simples, leve, super gostosa, especialmente nesse calor. Espero que vocês tenham gostado dessa receita sob medida e até a próxima!